Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está muito bem. Hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo e hoje eu quero falar de um tema muito interessante. As testemunhas de Jeová, já na década de 1960, ou seja, para ser mais preciso, o corpo governante das testemunhas de Jeová, deixaram de usar a Bíblia de tradutores conhecidos e, a partir daí, eles passaram a ter sua própria Bíblia. Trata-se da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Só que nessa escritura, nessa Bíblia, eles fizeram algumas mudanças para adequar a Bíblia à sua doutrina. Mas não para por aí. Mesmo a tradução do Novo Mundo, ao longo dos anos, sofreu várias mudanças. À medida que a doutrina deles vai ficando defasada, eles modificam a sua Bíblia. Depois da primeira tradução deles, depois da primeira Bíblia que eles criaram, na década de 60, eles já modificaram a sua tradução, parece que umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos, por aí. A mais recente delas, parece que foi em 2015, essa então, ela bateu o recorde, de falsificação. Trata-se dessa Bíblia aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa de capa cinza. Então ela bateu o recorde de falsificação. Veja que eles chegaram ao cúmulo de adulterar um texto de tal forma que colocaram o corpo governante como substitutos de Cristo. Como se isso fosse possível, um humano substituir a Cristo. Mas vamos ler aqui esse texto. Nós vamos ler esse texto em 2 traduções. Nós vamos ler esse texto numa tradução séria, que é a tradução João Ferreira de Almeida, e depois nós vamos ler esse mesmo texto na tradução deles. Então, trata-se de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aqui na tradução João Ferreira de Almeida diz assim, ó: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo, está dizendo que o cristão, ele é embaixador em nome de Cristo. Todo mundo sabe o que é um embaixador. Um embaixador é um representante de um governo em outro país. Como um governo não pode estar em todo o país, em cada país que ele tem negócios, ele tem ali o seu embaixador. Então Cristo, ele veio aqui na Terra para cumprir uma missão. Ele veio com uma missão de fazer discípulos, de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, veja que o tempo dele foi muito pouco aqui na Terra. Ele viveu aqui na Terra 33 anos e meio apenas. Então, Jesus Cristo, ele designou os seus seguidores para ser seus embaixadores aqui. Os seus embaixadores para cuidar dos seus interesses aqui na Terra. Então, os cristãos são embaixadores de Cristo. É o que o apóstolo Paulo mostrou ali, que os cristãos estão levando adiante aquilo que Cristo veio para fazer e que não deu tempo dele fazer. Mas veja que na Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles não dizem embaixadores. Eles se dizem que eles são substitutos de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Nessa tradução aqui, nessa tradução das Testemunhas de Jeová. Aqui diz assim: somos, portanto, embaixadores substituindo a Cristo. Como se Deus fizesse um apelo por nosso intermédio. Suplicamos-nos como substituto de Cristo,
que sejam reconciliados com Deus. Então veja que esse texto aqui, o corpo governante das testemunhas de Jeová, se aplica esse texto a eles. Eles dizem que são substitutos de Cristo. Eles não são embaixadores. Eles não estão aqui para cumprir uma tarefa que Cristo deu. Eles estão aqui para substituir a Cristo. Isso é o que eles dizem, né? Mas veja que, se formos analisar aqui o contexto, nós vamos ver que já no versículo 21, a máscara deles cai no chão. Por quê? Veja no versículo 21 que diz assim, ó, falando de Cristo: aquele que não cometeu pecado. Então, Jesus Cristo não cometeu pecado. Agora eu pergunto, o corpo governante diz que são substitutos de Cristo. Será que eles não cometeram pecado? Será que eles são como Cristo mesmo? Porque para substituir a Cristo, então eles não podem ter cometido pecado, né? Então é o que nós podemos ver aqui, que como substituto de Cristo, eles não podem ter cometido pecado. Agora eu pergunto, será que o corpo governante são mais importantes do que os apóstolos de Cristo? Porque, pelo que eles estão mostrando aqui, eles são substitutos de Cristo. Cristo não cometeu pecado, então eles não têm pecado. Mas vamos ver o que os apóstolos dizem. Vamos ver se os apóstolos de Cristo não tinham pecado. Vamos ver Romanos capítulo 7, versículo 17 e 20. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 7, 17 e 20. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está admitindo que ele é pecador, quanto que o corpo governante diz que não tem pecado, né? Porque são substitutos de Cristo. O versículo 18 diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Agora eu pergunto, né? Será que o corpo governante é mais importante do que o apóstolo Paulo? Isso é que nós podemos ver. Agora vamos ver o que o apóstolo João diz. Vamos ver também o apóstolo João, ele nos dá também aqui uma informação muito importante a respeito de sermos ou não pecador. O apóstolo João diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, a verdade não está em nós. Então, se o corpo governante diz que está substituindo a Cristo, Cristo não teve pecado, então eles estão confessando que não tem pecado. Então, eles estão enganando a eles mesmos, e a verdade não está neles. Isso é o que Cristo diz. Agora, eu gostaria que algum defensor do corpo governante me mostrasse, pode colocar nos comentários para mim aqui, se você puder, um texto onde um apóstolo de Cristo se confessa ser substituto de Cristo. Pelo menos um texto bíblico onde algum apóstolo de Cristo se confessa ser substituto de Cristo. Eu gostaria que alguma testemunha de Jeová que estivesse assistindo colocasse no comentário aí um desses. Então, diante de tudo isso, eu posso fazer uma pergunta: o corpo governante das TJs são substitutos de Cristo? Né? Se os defensores dos TJ dizerem que sim, eu gostaria então de fazer algumas perguntas para eles.
Eu tenho algumas perguntas para fazer para aqueles que defendem o corpo governante com unhas e dentes, né? Igual tem muitos aí que defendem, que faz comentários aí ofendendo a gente, defendendo o corpo governante. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, então. Para o corpo governante substituir a Cristo, eles têm que responder de forma positiva essas perguntas e provar. Não é só responder, e provar. Ó, o corpo governante é perfeito? É? O corpo governante não conheceu o pecado? Responde, por favor. O corpo governante vivia no céu antes de vir ao mundo? O corpo governante nasceu do ventre de uma virgem e foi concebido pelo Espírito Santo? Também outra pergunta que eu gostaria de ter a resposta. O corpo governante morreu como sacrifício propiciatório pelos pecados da humanidade? O corpo governante morreu na cruz para nos reconciliar com Deus? Mais uma pergunta. O corpo governante tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito assim: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Né? Eu gostaria de saber se tem. Só com todas essas qualificações, eles estariam qualificados para substituir a Cristo. Caso contrário, eles não passam de um bando de charlatões. E, na verdade, é isso que eles são.